Oi, tudo bem? Estamos chegando para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre um garoto muito especial. E você já sabe, né, que nós voltamos aos nossos cultos presenciais. Tem sido aulas muito boas, né? Porém, nós temos aquelas crianças que não podem ir ao culto por algum motivo. E hoje nós vamos falar sobre oração. Vamos falar sobre orar por essas crianças, né? A gente vai falar sobre o menino Samuel. Samuel, ele foi um menino que ouviu Deus. Então hoje eu quero encorajar você a estar orando pelo seu amiguinho que está em casa, né? Por aquele amigo que não pode ir à igreja. E se você é essa criança que não está podendo ir à igreja, nós estamos aqui para que você não fique sem as suas aulas. E eu sei que você vai receber muito de Deus aí na sua casa. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, graças te damos por esse tempo, Pai, pela nossa aula. Eu oro por cada criança, Pai, por aquelas crianças, ó Pai, que estão em casa, Pai, porque por algum motivo, Pai, elas não podem ainda estar comparecendo aos cultos. Mas nós cremos que muito em breve, Pai, todas estarão juntas. Eu oro, Pai, por cada uma, por cada família, e que o Senhor venha falar ao coraçãozinho, Pai, de cada criança. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o nosso louvor? Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel!
Bíblia nos conta que num pequeno povoado lá na montanha de Efraim morava uma mulher que se chamava Ana. Ana era muito amada por seu esposo Eucana. Ele a amava muito e cuidava muito bem dela. Ana, porém, vivia sonhando em ter um bebezinho, só que ela era estéril e não podia ter filhinhos. Por isso, ela ficou muito triste. Mas Ana não desistiu de seu sonho. Então, ela passou a ir na casa de Deus e lá ela orava ao Senhor pedindo um filhinho. Certa vez, ela chorou tanto lá no templo que até Eli, o homem de Deus, pensou que ela estivesse bêbada. Mas Ana explicou para o homem de Deus que ela não estava bêbada. Ela só estava muito triste porque queria ter um filhinho. Então, Eli, o homem de Deus, compreendeu a situação de Ana e disse: pode ir para a sua casa, pois Deus vai lhe dar um bebezinho, do jeito que você está pedindo a ele. Então, Ana ficou muito feliz e foi para sua casa. Deus respondeu à oração de Ana, conforme o homem de Deus havia falado. Ela teve um filhinho e colocou o nome dele de Samuel. Quando Samuel estava mais crescidinho, ela o levou para morar no templo e ser o ajudante do sacerdote Eli, um homem de Deus. O templo era muito bonito e tudo tinha que estar bem organizado. Samuel era um ótimo ajudante, ele arrumava tudo. Varria o chão até ficar bem limpinho, tirava a poeira dos jarros, limpava a mesa, abria as janelas do templo. Certa noite, quase de madrugada, Samuel ouviu uma voz lhe chamando: Samuel! Então ele se levantou e foi até o homem de Deus e perguntou o que ele desejava. O homem de Deus disse que não havia chamado e o mandou de volta para a cama. Samuel se deitou e novamente ouviu a voz lhe chamar: Samuel! E ele tornou a ir até o homem de Deus, mas o homem de Deus respondeu mais uma vez que não havia lhe chamado. Na terceira vez, o homem de Deus entendeu que era Deus que estava chamando Samuel. Então, ele disse a Samuel que respondesse a voz assim: pode falar, Senhor, pois eu sou seu servo e estou te ouvindo. Viram, amiguinhos? Samuel obedeceu ao sacerdote e recebeu uma mensagem de Deus. E durante toda a sua vida, Samuel recebia as instruções de Deus para ajudar as pessoas. Por isso, quando seguimos as instruções de Deus e ajudamos as pessoas, nós estamos servindo a Jesus e agradando a Deus. Se vocês gostaram da historinha, dá um joinha aqui pra gente. Tchau! Oi, voltamos. Que história boa, não é mesmo? Que história gostosa de se ouvir. E essa história é para te incentivar a estar orando, a entender que o Papai do Céu, ele ouve a sua oração. Ele ouve você, ele sabe quando você está falando com ele. Então você pode sim, mesmo sendo pequenininho, orar e Deus, ele te responde. Amém? Vamos estar orando? Feche seus olhinhos. Pai, em nome de Jesus, graças te damos por essa aula. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Eu oro por cada criança, por cada lar, ó Pai. Eu oro, Senhor Deus, por aquelas crianças, ó Pai, que por algum motivo ainda não estão podendo ir aos cultos, Pai. Mas nós cremos que muito em breve estaremos todos juntos. Nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém!
Tchau, meus queridos. Um beijo para vocês e até a próxima aula.